A paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, e nesta oportunidade vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico falando sobre ofertas e sacrifícios, e desta vez falaremos sobre a oferta de manjares ou oferta de cereais, também conhecida como oferta de oblação. Tomando como base o texto de Levítico capítulo 2, versículo 1, que está escrito assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. É bem verdade que, se dermos continuidade a esta leitura, nós iremos encontrar outros ingredientes, outros elementos que compõem esta oferta. No entanto, vamos falar apenas dessas três características, ou desses três ingredientes que está contido nesta oferta. Primeiro, a flor de farinha, ou melhor da farinha. Segundo, o azeite. E terceiro, o incenso. Quando falamos sobre o melhor da farinha, logo vem à mente o grão. E Jesus é representado pelo grão de trigo, conforme o Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo de número 23 e 24, que está escrito assim: E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O próprio Senhor Jesus disse essas palavras, pois ele estava associando e relacionando o grão de trigo à sua morte e à sua ressurreição, pois ele é o pão da vida. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Quando falamos sobre o segundo elemento, que é o azeite, logo vem à mente a unção. A unção era especial, pois estava associada à ação e manifestação do Espírito Santo, conforme nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Nós vemos aqui então, na unção de Davi, o Espírito Santo se apoderando dele, pois a unção está associada à atuação e manifestação do Espírito Santo. Isso também aconteceu com Cristo, pois Cristo é o ungido de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós vemos então, na pessoa de Cristo, a unção e a atuação do Espírito Santo sobre ele. O terceiro e último elemento é o incenso. É o terceiro ingrediente que compõe esta oferta de oblação, esta oferta de manjares, esta oferta de cereais. O incenso está relacionado à oração, conforme Salmo de número 141, verso 2, que está escrito assim: Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja levantada as minhas mãos como um sacrifício da tarde. Então, conforme nós vimos aqui no Salmo 141, verso 2, o incenso está relacionado à oração, e Jesus orava, pois o texto vai dizer em Lucas capítulo de número 5, versículo 16 assim: Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus tinha uma vida e um ministério de oração, tanto que quando ele foi preso, ele estava orando. E até hoje Jesus está orando e intercedendo por nós, conforme nós podemos ver no texto de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 33 e 34, que está escrito assim: Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.